Você não tinha como acessar nenhuma marca ou uma pessoa, principalmente uma marca. Você tinha que realmente ou ligar para um canal de atendimento, ou no máximo você mandar uma carta, né, no passado, ou um e-mail hoje pro saque, vai. Mas ainda assim, a gente agora tem um lugar de diálogo, de conversas, né? Então, eu acesso uma marca, eu posso conversar com ela. Você tá mandando uma DM para um perfil de uma marca. Exato. E batendo um papo com essa marca. E hoje, boa parte das empresas ainda não entendeu que esse lugar é um lugar muito mais propício para fechar negócio, para fazer mais conversão, para você, de fato, criar uma imagem de marca, que é a marca que tá próxima, Exato. que ela te responde rápido. Eu acho que são coisas que a gente, no passado, você tinha aquela ideia assim, mandei um e-mail pra empresa, eles deram 72 horas para responder. Uma semana pra responder. Hoje é meio que inaceitável isso, né? A gente parar pra esperar 5 dias úteis pra uma resposta, né? Gente, de jeito nenhum. Primeiro que o brasileiro, ele é o povo que gosta de conversar. Gente, isso vem aí de anos. Não preciso explicar pro brasileiro que o brasileiro gosta de um papo, né? Sim. Não é à toa que a gente é grande mercado de WhatsApp. Olá, cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje a gente vai falar sobre conversas que vendem mais. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é marketing conversacional? Você vai aprender muito mais sobre esse mercado hoje com a minha convidada. Mas antes de eu apresentá-la, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar o seu negócio, a sua marca a encontrar diferenciação, posicionamento e um lugar único na mente e no coração do seu consumidor de maneira muito fácil e muito prática. Os clientes que trabalham com a gente falam justamente isso. É fácil de trabalhar com a gente porque a gente transforma branding num assunto aplicável no dia a dia. Se você acredita que esse é o seu momento, o momento do seu negócio, acesse galileubranding.com.br. Coloca lá o seu desafio que minha equipe vai entrar em contato com você, beleza? No episódio de hoje, a gente vai falar, né, um tema que eu acho muito legal. A gente vai falar sobre, justamente, conversas que rolam dentro das DMs, dos WhatsApps, dentro dos e-commerces, com creator, com produto, com Hotmart, o que seja. E é um mercado que a gente chama de marketing conversacional. Mas para falar sobre isso, eu não vou falar sozinho. Eu vou trazer a primeira executiva que está à frente no mercado local na ManyChat, essa plataforma que eu sou parceiro, vocês sabem, eu já fiz um monte de trabalho junto com eles, que é a plataforma número 1 de chat marketing do mundo. Flávia Rosário chega à cadeira de General Manager, somando 18 anos em tecnologia, 14 anos do Google, liderou a ascensão do Waze em 2024. Assume o Brasil na ManyChat. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada pelo convite, Galileu. É um prazer estar aqui falando com essa audiência, essa comunidade que você tem. A gente vai falar um pouco sobre como grandes ou pequenas marcas e como grandes criadores ou pequenos criadores de conteúdo podem, como você também, construir essa comunidade e ativar essa comunidade. Estou bem feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vai ser um papo muito legal. Já falando de comunidade, então, né? A gente tá falando de cidadãos da Galileia, que são essas pessoas que me acompanham há mais de 5 anos. E essa comunidade que foi construída. Sim. E eu queria entender, a gente tá falando sobre marketing conversacional. Tem aqui um campo de executivos, a gente tem um campo de empreendedores, mas também que querem trabalhar. O que é esse mercado de marketing de conversas? Né? Quando a gente abre esse episódio dizendo conversas que vão ajudar você a vender mais. O que é esse mercado que pra mim, até um dia desses, ele não tinha um nome. Não existia esse mercado de marketing conversacional. Mas, ultimamente, a gente viu que é uma tendência que cresce bastante. Como é que tá esse lugar aqui no Brasil? Acho muito bom esse papo. E aí, eu vou até pedir licença pra tua audiência pra remontar, assim, vou voltar aqui alguns 20 anos da história da internet. Lá atrás, quando começou a internet, talvez 30 anos atrás, quando começou a internet, antes disso, e aí eu venho desse mundo, né, o mundo da televisão. A gente tinha um lugar da comunicação e do marketing que a mensagem era da TV para audiência. E você não tinha esse caminho de volta, né? E é muito interessante que com a internet isso mudou drasticamente. As pessoas começaram a poder buscar o que elas queriam, ver ou consumir, até que você chega, né, vou resumir muito, resumido. 20 anos em um ano. 20 anos em um minuto, e você chega num lugar agora, depois do mobile ter virado o que virou, né, o nosso principal device, a nossa principal forma de conexão com o mundo, e as redes sociais, que também nos últimos 5 a 10 anos se tornaram o que são, fez com que essa proximidade entre a marca e o consumidor nunca fosse tão imediata. E aí isso é para contar o quê? Que hoje você pode conversar com a sua audiência.
você pode ouvir a sua audiência, você pode entender como essa audiência consome o seu produto ou como consumiria o seu produto, o que essa audiência pensa, o que ela quer. E isso é o que o marketing conversacional te possibilita. Então, nunca foi tão fácil você conhecer o seu cliente quanto é hoje. Lá atrás, retomando a época da TV, você tinha os saques, lembra? Que você mandava uma cartinha pro saque, ou ligava pro saque da empresa para poder reclamar. E aí o profissional de marketing, o que ele tinha ali de opção era entrar em contato com o atendimento ao cliente, e aqueles que eram mais curiosos iam atrás de entender como é que o consumidor usava o produto, que melhorias podiam ser feitas, que novos produtos podiam ser lançados. Hoje em dia isso é totalmente diferente. Claro que as conversas também seguem acontecendo no ambiente do help center, do saque e tudo mais, mas você tem um ambiente de marketing que é muito, muito valioso, porque essas conversas acontecem na tua página do Instagram, acontecem na tua página do YouTube, acontecem no seu TikTok, acontecem no WhatsApp da tua empresa. E é muito legal também pensar sobre esse ponto de vista, porque a gente, como marqueteiro, a gente sabe que o Instagram, em certo momento, virou o lugar em que as pessoas vão reclamar, né? Vários haters entram lá, ou pessoas que querem algum tipo de suporte entram lá. Então, o time de social, inclusive, teve que fazer essa conexão com o time de customer success, ou de atendimento ao cliente, né? Para poder justamente entender como atender essas pessoas, porque é um canal em que a pessoa quer falar com a marca. Então, o marketing conversacional, ele ajuda você a tirar proveito desse ambiente mais propício para a conversa e fazer, de fato, o branding vir à tona, né? Fazer com que a sua marca consiga se colocar nesse lugar, trazendo todo o posicionamento, todas as mensagens, a narrativa, os motivos para acreditar na sua marca ali, na conversa, e aprendendo muito com esse consumidor também do outro lado, né? Então, eu acho que essa é a grande beleza do marketing conversacional. E aí eu vou usar um caso bem específico e bem emblemático, e eu vou voltar no momento da televisão. Então, a gente tem hoje uma grande parceira e usuária da Manichat, que é a Giovanna Antonelli. Imagina o seguinte, 20 anos atrás, Giovanna bombando no Caminho das Índias, né? Tipo Jade, maravilhosa, icônica e totalmente inacessível. Você não acessava aquela entidade Jade, né? Você não acessava aquela atriz maravilhosa. A não ser que você mandasse uma cartinha pra Globo e tudo mais, ligasse, eu quero saber o que a Giovanna tá usando de esmalte. Eu quero saber que joia é essa que ela tá usando. Você não acessava aquela pessoa. Hoje, você consegue conversar com a Giovanna Antonelli através do marketing conversacional, usando a Manichat. Então imagina que 20 milhões de pessoas que seguem a Giovanna dentro do Instagram conseguem estabelecer uma conversa com a Giovanna. Gente, olha a beleza disso. Sim. É muito democrático. E você tem que tirar proveito como marqueteiro desse ambiente, dessas mudanças que a tecnologia propiciou no nosso ambiente de marketing. Para mim, isso é a grande beleza do marketing conversacional, sabe? E é legal quando você traz isso, porque quando a gente pensa nessa analogia dos 20 anos atrás, realmente não existia acesso. Não. Você não tinha como acessar nenhuma marca ou uma pessoa, principalmente uma marca. Você tinha que realmente ou ligar para um canal de atendimento, ou no máximo você mandar uma carta, né, no passado, ou um e-mail hoje para o saque, vai. Mas ainda assim, a gente agora tem um lugar de diálogo, de conversas, né? Então, quando a gente falou aqui de eu acesso uma marca, eu posso conversar com ela. Você tá mandando uma DM para um perfil de uma marca. Exato. E batendo um papo com essa marca. E hoje, boa parte das empresas ainda não entendeu que esse lugar é um lugar muito mais propício para fechar negócio, para fazer mais conversão, para você, de fato, criar uma imagem de marca, que é uma marca que tá próxima, Exato. que ela te responde rápido. Eu acho que são coisas que a gente, no passado, você tinha aquela ideia assim, mandei um e-mail para a empresa, eles deram 72 horas para responder. Uma semana pra responder. Hoje é meio que inaceitável isso, né? A gente parar pra esperar 5 dias úteis pra uma resposta, né? Gente, de jeito nenhum. Primeiro que o brasileiro, ele é o povo que gosta de conversar. Gente, isso vem aí de anos. Não preciso explicar pro brasileiro que o brasileiro gosta de um papo, né? Sim. Não é à toa que a gente é grande mercado de WhatsApp. O boca a boca é algo que funciona muito aqui no Brasil também. Então, assim, retomando até práticas de marketing antigas, assim, gente, boca a boca é isso. Então, na hora que você responde rápido, você não deixa um cliente sem resposta, né? Na hora que você provoca conversas que são conversas que têm significado para aquele cliente, você cria uma memória naquele cliente. Uma memória de muita proximidade, de muita personalização e individualidade para aquele cliente. Isso faz com que ele vai falar bem da sua marca.
ele vai falar, ele vai criar um vídeo hoje em dia, né? Com o celular que ele tem, ele vai publicar esse vídeo, ele vai mandar esse vídeo no WhatsApp pros amigos dele, porque, de novo, o boca a boca tá num outro lugar. E aí que tá a beleza da tecnologia. Eu sei que todo mundo é muito, muito atarefado. Então não dá, tipo assim, a gente é multitarefas, né? A gente faz muita coisa. Ah, meu Deus, eu tenho que fazer planejamento, depois eu tenho que colocar a campanha na rua e eu tenho que fazer uma apresentação. Gente, a tecnologia tá aí, ela é democrática. Se você consegue fazer uma programação de um marketing conversacional sem precisar da sua equipe de tecnologia. Isso, pra mim, é a beleza da democratização desse tipo de tecnologia. Antes, você teria que chamar a pessoa, né, da programação. Senta aqui do meu lado. Pessoal de tecnologia, deixa eu te explicar como é que funciona o marketing. Agora vamos criar uma programação aqui para poder responder as pessoas. Hoje em dia não precisa ser mais dessa forma. Na verdade, você e a sua equipe de marketing, ou você, se você for a equipe, consegue fazer isso de uma forma muito simples, né? Com a ManyChat, inclusive, você pode entrar lá e em menos de 1 minuto você monta a sua primeira automação, né? Com uma palavra-chave que você definiu, alguma coisa que as pessoas falam bastante sobre a sua marca, ou que você pede para as pessoas falarem. Tem um caso que eu adoro os causos, tá? Sim. Mas se as pessoas aqui estão no Instagram, eu imagino que estejam, porque, né, como brasileiros a gente tá no Instagram. Se você já viu alguém pedindo pra você comentar, eu quero, né, num post. Saiba que é ManyChat. Isso é ManyChat, gente. Aí você recebe um link magicamente no seu DM e fala assim, ué, como assim eu recebi um link, inclusive, né, de uma forma bem personalizada, né? Essa é a ManyChat, gente. A ManyChat em ação, em prática. Sim. As chamadas do podcast, inclusive, são comente quero podcast e receba o link na sua DM. Então saibam que por trás disso se chama ManyChat. E acho que dando esse endosso, né, falando um pouco do trabalho que a gente desenvolve juntos, foi um pouco do que eu falei no meu case junto com vocês. Né? O fato da gente conseguir configurar hoje uma automação sem precisar de tecnologia, pra mim, que, por exemplo, eu tenho uma empresa de 13 pessoas, mas as pessoas que eu tenho hoje são pessoas de criação. Designer, redator, influenciador ali em relação à criação de conteúdo e tal. No momento em que eu preciso configurar uma automação, eu teria que contratar um freela, eu teria que falar pra pessoa o que eu quero, daí ela vai ter que fazer uma V1, uma V2, uma V3, tal. Hoje, a minha própria pessoa de social media, por exemplo, ela constrói a automação. E eu só valido. E aí, ela mesma construindo a automação que tá no dia a dia, que cuida das redes sociais, é muito mais fácil para ela criar também. Ela já sabe como é que funcionam as interações, ela sabe mais ou menos como é que a comunidade também reage. Então, hoje, o fato da gente conseguir configurar sem precisar de ter mais uma pessoa na equipe só para isso, Sim. Também é muito bom para a empresa. Exato. E tem um ponto também que é interessante quando você usa alguém de comunicação ou de social para poder fazer essa automação, porque você traz para a automação aquela voz. A voz que é a voz do Galileo Branding, né? A voz que você fala com as pessoas, como você apresentou o podcast, isso tá na automação. Então a gente sai desse entendimento que algumas pessoas têm de que a automação é a robotização. Não, de jeito nenhum. A automação, ela ajuda você a trazer aquela autenticidade que você tem, né? Aquela autoridade que você tem quando você constrói conteúdo para essas conversas. E o melhor uso da automação que você pode fazer é exatamente esse uso que traz, né, aqueles elementos de como você se comunica com a sua audiência, como você se comunica com a sua comunidade para a conversa que está automatizada. E por que isso é incrível? Porque você não perde a oportunidade de ter uma conversa, de fechar um negócio, de fazer uma venda. Você provoca conversas que são correlacionadas com aquele conteúdo que você publicou. Sim. E isso acontece 24/7, ou 24/7, né? Falando em bom português. Então isso está acontecendo enquanto você está dormindo. Então, cara, você trabalha? Não, você precisa descansar. A gente fala, inclusive, sobre esse lugar, né, da estafa mental do criador, do profissional de marketing, porque tecnologia é super acessível, então tá todo mundo trabalhando o tempo todo. Gente, deixa a automação trabalhar para você. E ela cuida daquelas ações que são, inclusive, mais repetitivas, para que você consiga focar naquilo em que você gera mais valor, né? E trabalhando para você 24/7. Isso você trouxe, Flá. E eu acho que, assim, a coisa de realmente colocar para as pessoas que essa humanização, ou, na realidade, essa automatização de tarefas, são de tarefas que são repetitivas. São tarefas que você vai abrir mão de fazer, né, no momento, por exemplo, de uma compra. Hoje é muito comum a gente acordar, eu como criador de conteúdo, por exemplo, e eu ter, sei lá, uma turma aberta para meu curso e a pessoa ter comprado 3h40 da manhã.
E eu não posso perder esse momento. Eu não posso. Foi o momento que ela encontrou pra fazer a compra. Não necessariamente eu tava fazendo um stories, eu tava fazendo um post naquele momento. A pessoa lembrou, talvez, na rotina louca, ou ela tava em outro fuso, sei lá o que aconteceu. Mas o fato dela ter uma dúvida, por exemplo, antes de fechar a compra, eu responder ela naquele momento faz muita diferença. Exato. Né? E dela perguntar de quero mais informações e eu consegui dizer um pouco mais sobre o curso, sem precisar o criador de conteúdo acordar, a equipe de social media acordar pra responder essa pessoa. Exato. E quanto mais rápido for a sua resposta, maior a chance de conversão. A gente sabe disso no marketing, né? Sim. Então, eu acho que a automação entra nesse lugar também, do tipo, gente, vai estar funcionando quando você estiver fazendo outra coisa. Né? E vai estar funcionando no momento em que a conversa foi iniciada pelo seu comprador ou o seu lead, né? A pessoa que está propensa naquele momento a fechar uma compra. Se ela tiver que esperar, já passou, tá fazendo outra coisa, ela não vai voltar ali. Me lembrei. Deixa eu ver se eles me responderam da Galileo Branding. Deixa eu ver se eles me responderam para poder fechar essa venda. Não, a venda é aquele momento. É o momento da verdade, né? No momento da verdade, a automação tá ali para te ajudar a fechar a venda. Não, maravilhoso. Tem um estudo da McKinsey, executivos que estão aqui e profissionais que mostra que justamente a automação conversacional ela pode aumentar vendas em até 20% e consegue reduzir custos de atendimento em até 50%. O grande cuidado que eu tenho com esses dados, né, de aumentar até 20% ou reduzir até 20%, principalmente na redução de custo, não é achar que você vai ter que mandar as pessoas embora porque você tem uma automação. Porque a beleza da automação é saber fazer uma automação também. Exato. E em alguns momentos você também vai ter a presença dos agentes ao vivo ali, que vão responder. Então tem coisas que a automação vai começar, ela vai tentar resolver o máximo dessas pequenas interações repetitivas, mas em um dado momento pode virar um agente que responde de fato, né? Exato, e você consegue, inclusive, pela própria ManyChat, assumir a conversa ali com a tua equipe. Então você fala, olha, até aqui dessa jornada do lead, então é interessante isso, né? Vamos voltar pro funil do marketing, assim, você vai botando gente para dentro do funil. Aí tem uma hora que você precisa, né, garantir que esses leads que estão dentro do funil, eles estão passando pela jornada que você montou ali para ele, né? Então, algumas coisas têm a ver com perguntas que eles tenham, né? Deixa eu entender quem é esse perfil, deixa eu entender o que ele faz, para qual produto eu vou jogar ele, né? Para que tipo de conversão eu quero que ele entre? É um produto de consultoria, no seu caso? É um curso? É o livro. É o livro. O que ele quer com o Galileo Branding? Então, dali você começa a direcionar ele para algumas jornadas. Tem jornada que você consegue automatizar do início ao fim. Tem jornada que não. A consultoria, muito possivelmente, você quer que alguém fale com ele, né? Porque você precisa entender mais a fundo as dores, por que ele quer, qual que é o tempo que ele tem para poder se dedicar a essa consultoria, quanto ele está disposto a pagar por isso, a investir. Então, aí você pode, inclusive, falar assim, não, nesse momento da automação, eu vou assumir a conversa com uma equipe comercial para que eles consigam continuar esse papo e aí sim fazer uma coisa mais personalizada. Mas a venda do livro, por exemplo, é algo que você pode automatizar do início ao fim, não poderia? Poderia. E é o que já está automatizado. Inclusive, se você comentar livro... Adoro. Em qualquer post, falar, adorei seu livro, ou coisas do tipo, a gente tem uma jornadinha também já definida. E até a gente, ultimamente, vai fazer alguns testes agora com a IA da ManyChat para poder ensiná-la sobre os cursos. Né? Hoje o BDP ele tem 3 versões, né? O introdução, o imersão e especialização. E aí a gente vai dar muito contexto para as respostas com IA para que ela consiga identificar. Se a pessoa falar, tô procurando um curso para começar, ela já entenda que o BDP introdução é para ela, porque tem introdução, tem um contexto dali, para que a gente, nesse momento, seja uma coisa mais self-service mesmo. Eu não preciso, né? Às vezes a pessoa ela tá na dúvida de um ticket muito mais alto. Então a imersão, por exemplo, custa R$ 3.999. Existem muitas dúvidas que os humanos precisam estar ali. Exato. Será que é pro meu negócio? A minha empresa só tem 2 anos. Será que eu invisto nesse curso agora ou tenho outro mais introdutório? Essa imersão presencial, como é que funciona em São Paulo? Vocês dão sugestão de hotel, dica de lugar para ficar? Então, entra no lugar de conversa que eu preciso ter. E as dúvidas são as mais variadas, né? Então, o que é interessante da IA é que, às vezes, tem dúvida que você nem mapeou na sua cabeça, mas um cliente seu tem essa dúvida. Então, a IA, ela consegue entender o contexto daquela dúvida, aprender com aquilo e melhorar para as próximas pessoas que vão entrar nessa jornada. Então, essa é a grande beleza da IA nesse lugar. De inclusão da IA dentro da sua jornada aí de conversação, do marketing conversacional. Cidadãos, eu dei uma pausa aqui nesse episódio para falar sobre a Galileo Branding. Vocês que estão falando aí que não sabiam que eu tenho uma consultoria, a gente já atendeu mais de 25 marcas na Galileo Branding, como Itaú, Pets, Ambev, Whirlpool,
Sanke e tantas outras marcas. E se você tem um negócio ou uma marca que precisa criar o seu posicionamento, a sua identidade de uma maneira fácil e aplicável no seu dia a dia de negócio, prático, de maneira tranquila, acesse galileobranding.com.br, conta o seu desafio para o meu time entrar em contato com você e a gente, com certeza, ajudar você a encontrar um caminho para deixar a sua marca organizada, organizar a casa, fazer com que ela tenha um brand book bem feito, que você consiga ter uma diretriz de posicionamento e diferenciação para sua concorrente, beleza? Acesse lá, galileobranding.com.br, coloca o seu desafio. Vamos ao episódio. E como é que tá sendo pra ManyChat aqui no Brasil? Como é que vocês estão enxergando esse processo de conversacional? Vocês estão vendo as marcas, de fato, apostarem cada vez mais, não só naquela IA que hoje a gente está usando muito a generativa para gerar uma resposta, mas essa IA que ela pode reduzir até, por exemplo, 80% das interações de atendimento. Às vezes a pessoa só fala assim, quanto é o livro? Eu não preciso colocar um humano pra isso, né? Eu posso ter alguém respondendo isso. E não é um chatbot convencional. Eu posso ter uma conversa. Ah, que legal que você se interessou pelo livro, você perguntou sobre o preço. Eu posso definir uma jornada, como eu sempre faço, de 23 horas depois mandar. E aí, conseguiu comprar? Deu tudo certo? Você quer o primeiro capítulo, né? Quer que eu te mande o primeiro capítulo em PDF pra você ter uma provinha do que é esse livro? Isso. Tudo isso você consegue fazer. E o que a gente viu nesse primeiro ano e meio, eu diria, de operação no Brasil, foram números muito grandes de crescimento. Então, o Brasil é o segundo mercado da ManyChat hoje, quando a gente pensa em todos os mercados em que a ManyChat está, a gente está em mais de 180 países, tá? Galileu, a gente é um produto global. O Brasil é o segundo mercado. O brasileiro, inclusive, diferente de outras nacionalidades que usam a ManyChat, já usa em 3 plataformas. Então, já está automatizando no Instagram, no WhatsApp e num terceiro que aí varia, né? Facebook, tem SMS, tem Telegram. Então, o brasileiro tá ali, usando a ManyChat nessas 3 plataformas. E a gente, em 2024, sozinho, no ano passado, a gente automatizou mais de 1 bilhão de conversas só no Brasil. É muita conversa, gente. É muita conversa automatizada. Então, se você ainda não usou a ManyChat, sugiro que você entre em ManyChat.com. Vou dar esse recado, tá? Pode fazer o jabá ali, ó. Então, vou fazer o meu jabá aqui, hein, gente. Entre em ManyChat.com. Abra sua conta hoje. O primeiro uso da ManyChat é de graça, então você não precisa pagar nada para a ManyChat. Você consegue usar até 500 contatos. E você começa ali já plugando Instagram, WhatsApp, Facebook, e-mail, SMS, Telegram e TikTok agora, que a gente também lançou no final do ano passado. Então essa é a grande novidade junto com a AI, foi o TikTok. E a gente vê o brasileiro usando para diversos casos de uso, né? Digamos assim, já que a gente pode usar o palavreado do marketing. Sim. Então, a nossa principal audiência hoje, e caso de uso, é para infoprodutor. Então, uma pessoa ou um criador que cria um curso online e que é uma autoridade naquele curso e usa a plataforma da ManyChat para poder vender mais rápido, vender melhor, garantir que esse produto é vendido. Então aí a integração com a Hotmart fez muito sentido. Sim. Então por isso que a gente tem essa integração com a Hotmart, né? Porque é hoje a principal plataforma, eu diria, no mundo, né? Um marketplace para produtos digitais, né? Então esse é um grande caso nosso. O segundo grande caso são negócios locais. Então, a gente tem muitos negócios locais que já usam a ManyChat. E essa é outra beleza, né? O Instagram hoje, ele não é só para grandes marcas. Ele é também para o pequeno negócio, que cria conteúdo ali relevante para poder vender seu serviço, vender seu produto. E a gente vê muito isso acontecendo. E aí, muitas vezes, esse pequeno negócio vira um infoprodutor. Então tem um caso maravilhoso da Rafa Xavier, ela é transista, ela começou fazendo tranças, né, bem dentro da cultura negra brasileira, então tranças maravilhosas. E aí é algo tão único que ela faz, que ela resolveu dar um curso sobre como fazer isso. Então ela é usuária de ManyChat, ela é uma empreendedora de sucesso hoje e já é uma infoprodutora também. Então, dentro desse ciclo aí que a tecnologia e as redes sociais possibilitam de crescimento, né? Então, isso é algo bem único do Brasil. O brasileiro, né, buscando ali uma forma de ter mais sucesso, vender mais através das redes sociais e a automação entrando como uma grande aliada. Porque, de novo, né, é muito fácil de ser feito, é democrático, você começa com uma conta gratuita e te dá muito resultado. E aí, ultimamente, essa é uma das grandes novidades aí que a gente tá vendo de tendência de mercado. São os programas de afiliados. Então, o que a gente aprendeu
né? Isso é para marca que tem um programa de afiliados, mas para criadores também que se colocam ali são afiliados de alguma, né? que são afiliados de alguma marca. Quando você usa ManyChat, você automatiza esses fluxos de venda através de um link de afiliados, os números crescem absurdamente. A gente está falando de 10 vezes, algumas vezes 20 vezes mais vendas por conta de uma automação que foi feita num link de afiliados. E por que isso é relevante? Primeiro porque para a marca consegue ter mais resultado através de um afiliado que use ManyChat. Para o próprio afiliado, porque ele tem um modelo de negócio que ele ganha, ele é remunerado por quanto ele vende. E para a gente também, né? Claro, porque está crescendo o mercado como um todo. Sim. A gente ouviu muito isso no último evento que a gente fez agora, sobre o criador de conteúdo buscando uma receita recorrente, né? Tentando sair um pouco daquela dependência da publi e como isso para as marcas é relevante, né? Porque é um conteúdo ali que é um conteúdo muito bacana que movimenta toda a comunidade e os seguidores daquele criador. E você consegue acessar uma audiência que você não acessaria com os meios tradicionais de comunicação. E para o criador de conteúdo é incrível, porque ele não está fazendo uma publi. Sim. Ele é sócio daquela publicidade. Ele tá falando que ele já usa necessariamente ali, exato, né? Ou ele tá recomendando pra audiência dele. E aquele link ele ainda tá sendo comissionado. Exato. Então, muita coisa bacana nesse ambiente de marketing conversacional tá acontecendo. Eu tenho acompanhado bastante, assim. A gente acabou de construir um case juntos, inclusive, falando sobre o meu próprio produto. Pra quem for pro Hotmart Fire, vocês vão ver lá o case passando nas telas. Maravilhoso. Que eu acho que pra mim foi um dos casos muito legais, assim. E eu acho que um depoimento meu trazendo aqui... Não é jabá, tá? Esse episódio não é patrocinado. A gente tá só conversando mesmo sobre... Porque eu sou muito entusiasta da plataforma. E pra gente foi uma surpresa muito grande no último caso agora do BDP Imersão, o Powered by SPM, que foi uma coisa que, assim, eu aprendi num dos treinamentos que a gente participou, né, de umas masterclasses, que eu entrei pra fazer cobertura da masterclass, assisti a masterclass, que foi justamente conseguir configurar uma DM um pouco mais rica em conteúdo. Uhum. Então, não só a automação, ela vir de um lugar de você colocar ali, responder, comenta uma palavra tal e você receber um link, mas a gente viu uma necessidade nossa de tecnologia, que era, não ia dar tempo da gente criar a landing page do jeito que a gente cria, mas a gente precisava abrir as vendas, né? E um dos recursos que a gente usou foram as galerias dentro da DM, onde a gente conseguiu colocar imagens do curso, a gente conseguiu mandar vídeo de 1 minuto, de como foi o aftermovie do último evento, a gente conseguiu ter um processo de apresentar o produto na DM. E aí a gente vendeu 152 mil em 48 horas. Meu Deus. Porque a gente tinha uma coisa que a gente falou assim, cara, não vai dar tempo de fazer landing page. De que maneira eu envolvo aquela pessoa pra ela conhecer o máximo do produto dentro da DM dela? E se ela quiser comprar agora, ela clica em comprar agora. Se ela quiser colocar o nome dela na lista de espera pra quando abrir a matrícula de fato, aí ela vai pra um landing page um pouco mais simples. Sim. Então a gente configurou, deixou toda a configuração certinha. E a gente teve 31% das vendas acontecendo no comprar agora. Nossa, então, assim, a venda foi pela DM. A pessoa nem entrou na landing page. E eu nunca tinha visto um carrossel dentro de uma DM, por exemplo. Né? Ou enviar um vídeo por uma automação falando, se você ainda tá na dúvida, assiste como foi ano passado. Sim. Um videozinho de 1 minuto. E aí teve uma hora que a gente falou, cara, eu acho que nem a landing page a gente precisa mais. Olha só. Porque se no final a gente tá já conseguindo falar com as pessoas aqui, e aí as pessoas que não queriam comprar naquele momento, a gente pegou nome, telefone e o WhatsApp pra falar com ela depois, achou bom. Depois a gente só mandou uma mensagem pra ela no WhatsApp falando, abriram as vendas, você ainda tem interesse? Mas a gente já tem um telefone, já tem um nome, ela já deu a predisposição dela. Sim. Então assim, não é publi, não é jabá, é porque eu realmente gosto. E assim, isso foi configurado pela minha equipe. E não era de tecnologia. Não, esse caso é maravilhoso. E tem 2 pontos aí que eu acho que é legal de reforçar. Um é que você manteve a pessoa dentro do Instagram. Então, essa questão de você levar a pessoa pra fora, pra um link externo, e aí essa pessoa já saiu do Instagram. Ela não queria sair do Instagram. Ela tava ali, gente, curtindo, sabe? Tipo, fazendo o scroll dela ali. Ela tava curtindo aquele lugar. Sim. E você trouxe algo que é muito orgânico, né? É aquele já lugar. Tô ali conversando, já tô ali conversando. Sabe? E é super legal, é super inovador essa estratégia que vocês fizeram. E aí, o outro ponto que eu acho que vale a pena destacar é que a gente tende a achar que as pessoas querem conversar só no WhatsApp. Porque a gente tá no WhatsApp o dia todo. Gente, não é verdade. As pessoas estão conversando com as marcas no Instagram. E o melhor disso tudo é que não paga nada. Porque a conversa no Instagram, gente, não é cobrada. Não cobra nada. O envio, o disparo, exato. né? No Instagram, no WhatsApp você precisa pagar pra meta, você precisa aprovar template. Então tem todo um custo ali que você não tem no Instagram.
E é muito mais imediato. Então, assim, tem 2 pontos aí, parabéns pelo caso. Muito bom. Né? Não é à toa que a gente vai botar vocês, né, lá no nosso stand do Hotmart, incrível. E esses 2 pontos são importantes. Então, número 1, não leve a pessoa para fora do Instagram. E número 2, não leve pro WhatsApp se você pode conversar no Instagram de graça. Sim. Isso é uma coisa que eu acho que, até como quem cria conteúdo, né, e quem consome conteúdo também, foi um dos insights que eu tive na hora. Eu falei, cara, se a pessoa, ela primeiro assistiu um post, ela viu um Reels, e ela falou, quero conhecer mais, né, BDP SPM. Ela recebeu o gatilho dela na DM, e ela começa uma conversa querendo conhecer mais do produto, ela já tá predisposta a comprar. Exato. A pessoa que não quer comprar, ela nem vai comentar, ela vai passar reto, ela vai ver e falar, legal, na próxima turma eu participo. Então eu parti de um lugar que se a pessoa já tá predisposta, eu preciso trazer o máximo de informação ali dentro, que ela já está ali. Sim. E aí, no começo, isso foi uma das coisas que a gente falou até na hora de montar o case, não tinha o botão compre agora. Porque a estratégia da gente era fazer uma lista de espera, porque eram só 39 vagas que a gente tinha disponível, então era um lugar limitado, numa audiência grande, de 74 mil seguidores. Então eu falei, como é que eu gero uma experiência com essa pessoa de juntar todo mundo primeiro, e aí os 39 primeiros que comprarem, né, é isso. Sim. Só que durante a automação rodando, a gente viu as pessoas falando assim, mas se eu quiser comprar agora, pode? Olha só. Se eu não quiser entrar na lista de espera, eu queria comprar agora. E aí a gente teve uma discussão interna. Cara, faz sentido a gente vender antes de todo mundo? Porque se a gente tá fazendo uma lista de espera, a ideia é jogar todo mundo no mesmo lugar. Isso. Mas se ao mesmo tempo a pessoa falou, eu já estou com o cartão na mão, eu vou perder a venda, vou jogar ela para daqui a um mês pra gente conseguir. Então, a gente criou uma alteração na automação, foi, bom, se você já tá disposto a comprar agora, você vai ter um preço especial e promocional. Melhor ainda. Porque aí eu tenho um gatilho super bom de falar, bom, agora essa pessoa vai realmente comprar. E ela queria garantir a vaga dela. Então, a coisa que a gente também viu era, eu não quero disputar numa lista de espera, lá pro dia 7, daqui a um mês, talvez eu não, no dia que abrir a venda, eu não esteja disponível. Exato. Eu esteja trabalhando, eu esteja de férias. Ou a minha prioridade mudou, né? Exato. E aí eu não tenho aquele momento, aquela certeza daquele momento. E aí você volta para aquilo que a gente falou no início do episódio, que é, vocês ouviram a audiência de vocês através das conversas que estavam acontecendo nessa automação específica. Sim. Gente, tinha gente ali querendo comprar. Será então que a gente não pode voltar para nossa mesa de discussão aqui dentro e mudar um pouco a nossa percepção de como é que a gente vende esse curso? E vocês fizeram isso e automaticamente vocês venderam 30% dos cursos desse jeito. Então, isso é a beleza da história toda da automação, sabe, Galileu? É você conseguir, de fato, ouvir sua audiência, tá próxima dela e, né, como você conhece sua audiência melhor do que ninguém. Mas mesmo assim, você tem uma coisa ali que você não tinha pensado. Poxa, eu acho que, na verdade, a minha concepção pode ser diferente, com base nesse feedback que eu recebi. Sim. Então deixa eu mudar aqui. Deixa eu então tirar proveito, né, dessas pessoas que querem comprar já e já vender. E eu acho que aqui já pega um gancho numa pergunta que a gente ia falar muito sobre essa questão da automação versus humanização. Porque eu acho que tem uma confusão também sobre o que é humanização ou não, né? Quando a gente fala, por exemplo, desse case aqui de venda, ela não deixou de ser humanizada, porque eu tinha alguém vendo a automação acontecer, vendo o insight da pessoa que ela queria comprar naquele momento e não queria esperar. A gente tinha uma linguagem que foi escrita. Como é que a Michelle tem orientado as pessoas nessa questão de, eu tô com medo que fique muito frio, muito impessoal? Esse não é de fato o melhor uso da automação. O melhor uso da automação é como vocês fizeram. É um uso em que você tem ali a tua personalidade de marca sendo colocada, né, na forma como você dialoga com as pessoas. A gente tem casos, inclusive, de criadores que abrem um vídeo falando "Oi, guria!" E aí, na automação, ela usa o "Oi, guria". Então, isso, inclusive, conecta, né, a forma como você faz o conteúdo com a forma como você fala com a pessoa. Sim. E se torna ainda mais pessoal. E essa é a beleza da coisa, assim. Para uma conversa ser legítima, ela tem que parecer pessoal. Né? Se ninguém quer conversar com... Mesmo quando você conversa com alguém, quando a pessoa é muito monossilábica, quando a pessoa não desenvolve a conversa com você não quer continuar a conversa. Então esse é o ponto. Na hora que você consegue trazer uma conversa que é humanizada, que parece de fato que aquela é uma conversa legítima com alguém, a pessoa vai continuar conversando. E então na hora que você faz uso desse artifício, né, dentro da automação, é quando você tira o melhor proveito da automação. O ponto da humanização tem muito a ver com o tom de voz, que eu acho que é Sim. importantíssimo. A gente aconselha muito os clientes, né? Que você tem que ter um tom de voz definido para você criar uma automação depois. Porque você tem que, de fato, construir esse tom de voz na hora de escrever os textos. E eu acho que tem algumas diquinhas também que eu fui aprendendo ao longo do tempo, que eu acho que, assim, o problema não é a pessoa perceber que ali é uma automação,
mas é uma automação que faz sentido pra ela. Né? Quando você tem uma coisa mais fria, tá aqui o link, toma o link. Não. Beleza, ela entendeu que é uma automação que tá falando com um robô. Mas a partir do momento que a gente coloca coisas como, e aí, você conseguiu ouvir o episódio? Um dia depois, 23 horas depois, a pessoa fala, cara, peraí, essa automação ela tá entendendo, e por mais que não seja o Galileu que está respondendo, minimamente ele vai olhar essa resposta pra coletar o meu input depois. Sim. Se gostou do episódio, se não gostou, se poderia ter alterado alguma coisa, pra uma próxima. Então eu tô sendo ouvida no final das contas. Eu acho que a humanização parte desse lugar, né? Exatamente. E tem um ponto importante que você falou do ser ouvido. Você consegue criar gatilhos, né, dentro da automação, falando de uma forma mais técnica, que parece pra pessoa, né, e de fato tá acontecendo isso, você tá entendendo o que ela quer e devolvendo pra ela a resposta para aquilo que ela te pediu. E você pode fazer isso por gatilho, ou você pode deixar a IA fazer isso por você. Então é o uso, né, um uso muito mais humano dessa tecnologia para garantir que esse tom de voz e essa autenticidade que você tem na sua marca, que você demorou para poder construir, né, que tá no seu playbook, que você imprime, né, em vídeos que você faz, em publicações que você faz, no print, no rádio, isso tem que estar na automação também. Então até uma sugestão, não sei se as automações já estão no playbook de vocês, de branding, no branding book que vocês desenvolvem para as marcas, mas sim, talvez eu abrir um capítulo ali de como você usa a automação e essa nova forma de marketing conversacional para também imprimir esse tom de voz. Porque não adianta nada você gastar milhões e milhões, né, na construção de uma marca e na hora do lugar mais íntimo, que é você falando com a pessoa, no celular dela, a marca não tá ali representada. Excelente. Eu vou começar a incluir agora um capítulo. Gostei dessa sugestão. Tá vendo? Da gente começar a... Não, e vocês sempre trazem, acho que é super legal quando vocês acompanharem, gente, mais o canal da Manchete no Brasil. Vocês sempre trazem algum insight novo conforme a gente vai consumindo mais conteúdo. Né? Então essa coisa, por exemplo, da mensagem 23 horas depois perguntando, e aí, você ouviu o episódio? Foi uma das coisas que apareceu numa das conversas que a gente teve. Porque tem a janela, então essa janela você consegue ainda, tem uma janela ali de 23 horas, 24 horas, da última mensagem que a pessoa te mandou, e você consegue, né, capturar aquela pessoa de novo e falar, oi, vem cá. Né? E de novo sem pagar nada. Exato. E você renova essa janela depois, né? Porque quando ela responde, ouvi sim, foi muito legal, você tem o direito a ter mais outras conversas acontecendo. Ao longo, dentro daquela próxima janela de 24 horas. Outra dica de humanização é você demorar um pouquinho pra responder. Isso eu já peguei também. Vai pegar assim, 2, 3 segundos. O atraso de 3 segundos faz com que a pessoa, né, tenha uma percepção na nossa cabeça assim, estão digitando. Né? Demorou os 3 segundos pra digitar. E não é aquela coisa automática, né? Perguntei e já recebi na hora. Sim. É uma das coisas que a gente viu, né? Acho que com a chegada da tecnologia, com o chatbot principalmente, que é a pessoa tratar aquele canal como se fosse uma URA, né? Tipo, digite 1 para... Aí você fala, mas eu tô conversando com a marca, eu vou apertar 1. Tipo assim, não faz muito sentido no final das contas, sabe? Não, de jeito nenhum. Porque parece que eu tava no telefone ligando pra alguém, digite 1 para falar com cartões, digite 2 para falar sobre financeiro. E aí, quando a gente fala de conversacional, a grande ideia de envolvimento e justamente essa conversão de vendas muito maior é que a pessoa, a marca conduz você para um lugar de mais proximidade, né? Exato. Ela entendeu o que eu quero, ela me ouviu, eu perguntei, ela me respondeu. Logo, eu acho que essa marca, ela me atende mais do que o meu concorrente, que sequer me respondeu. Exato. Ou que sequer tem uma automação que pelo menos me atenda, né? Que eu acho que tem um lado também, quando a gente fala de concorrência, que também são um grande diferencial da sua marca. Ela te responde em um tempo hábil. A gente já viu algumas pesquisas que mostram, principalmente quando eu trabalhei com o time do WhatsApp Business, que os brasileiros, eles têm uma expectativa de uma resposta do WhatsApp muito rápida. Sim. E eles não esperam que poucas você horas. Em poucas horas. Ele não vai esperar 24 horas. Eu tô fora. Trabalho de 9 às 6. Oi? Trabalho de 9 às 6? Amigo. Que ano é hoje, né? Em 2025, a gente tem um WhatsApp que só responde no horário comercial. Isso é muito bom. Flá, pra gente falar aqui, qual é que é o futuro dos humanos nessas conversas, então, agora? Quando a gente fala de toda essa questão, né? A automação vai reduzir, então, essas interações repetitivas. 80% delas podem ser resolvidas no primeiro atendimento. A gente tem uma conversa que aumenta 20% nas vendas. A gente falou um pouquinho do humano em determinado passo da jornada. Sim. Mas eu acho que a gente tá num momento de tecnologia agora que a gente discute muito isso, né? Eu já vi marcas falando que a IA vai substituir, né? E eu já vi até algumas marcas de mercado também falando, né? E se você não tiver mais um time de vendas, né? Automatize tudo, tira o seu time de vendas.
Eu acredito que a gente vai chegar num equilíbrio. Como é que vocês enxergam isso como ManyChat? Boa. A gente também aposta no equilíbrio, tá? Eu, pessoalmente, não acho que a gente pode se dar o luxo de demitir todo mundo e deixar as máquinas tomarem conta. A ManyChat também não acredita nisso. Tanto que, como a gente falou, né? Pra você ter sucesso, você tem que imprimir sua autenticidade, seu tom de voz. E isso é o quê? Isso é todo o trabalho que o humano desenvolveu, que a sua equipe desenvolveu, que você como líder desenvolveu para chegar nesse lugar, né? E você refinou ao longo do tempo. E você também, vai refinando, exatamente. Então, o que é a beleza dessa história toda é que na hora que você tem tecnologias de automação que te permitem pegar e entender o que é repetitivo daquela, né? Daqueles assuntos, daquele contexto de marketing que você pode automatizar, isso libera o seu tempo para poder fazer aquilo que gera mais valor para o seu cliente. Então, eu acredito muito no mundo em que a gente vai ter muito mais criatividade e muito mais produto que teve tempo de ser pensado e configurado porque as pessoas, né, liberaram o tempo delas, né, de questões repetitivas e ações repetitivas para justamente pensar melhor em como servir esse cliente, né, de formas inovadoras ou com produtos inovadores. O ponto de ter o humano presente, acho que a gente abordou bem aqui no episódio. Existem situações que ele precisa de ter uma conversa, né? Quando a gente vai contratar uma consultoria que tem um valor muito mais alto do que a gente está falando de um produto, de um livro, a gente tem que construir confiança, a gente tem que construir segurança, etc. Então, ter o humano ali presente vai trazer isso, que a automação ainda não traz, né? Ela traz até o momento de falar, bom, quando chegar na conversa com o humano, eu já falei qual era o meu desafio, eu já falei qual é o tamanho da minha empresa, já falei qual é o negócio que eu atuo, e quando essa pessoa for me atender, já tem tudo isso. Tudo isso poderia ter acontecido num formulário? Poderia, numa landing page, mas é muito mais frio. Né, do que você tá tendo uma conversa, a pessoa trocando ali, e no final você fala, agora eu vou transferir pro Hugo, vai bater um papo com você. Exato. Mas o Hugo já entendeu, e veio de uma conversa onde as pessoas estão num lugar mais informal, mais relaxado, elas estão simplesmente abrindo um pouco do seu desafio. Então aqui do nosso lado da consultoria, a gente tem falado muito pros clientes, não existe uma substituição de pessoas. Existe sim, talvez, pessoas que no passado elas foram contratadas para montar uma automação, tecnologicamente falando. Talvez essa pessoa ganhe uma nova função. Exato. Ela agora vai ser um expert em desenhar múltiplas jornadas, que ela consegue testar, fazer um teste A/B de qual funciona. Ela não vai ser substituída necessariamente. E até teve uma coisa que eu vi recentemente também, que é quando a gente teve um criador de conteúdo, o Vinícius Gambetta, que é muito bom da agência de bolsa, que ele fez um parêntese falando isso. Ele falou, cara, se eu, no final das contas, tinha 10 pessoas para fazer um trabalho, e aí eu mandei 9 pessoas embora e coloquei uma pessoa só, ela vai entregar 10 projetos. Mas se o meu concorrente tem 10 pessoas também usando IA, essas pessoas vão entregar 100 projetos. Exato. Então, no final, não é sobre tirar as pessoas, porque a produtividade, no final das contas, se o concorrente tiver 2 pessoas usando IA e você tiver uma pessoa usando IA, você continua sendo uma pessoa só, né? E isso, seu rendimento. Então, acho que no atendimento, vai ser no conversacional, o grande segredo é justamente equilibrar em o que for repetitivo, o que for conversacional, que pode ser resolvido num primeiro contato com a IA, 10. Qual o preço desse livro? Onde está o link para comprar? Quero ver esse episódio. Não precisa ter alguém respondendo isso. Mas quando a gente chega no outro ponto de uma conversa que vai gerar uma conversão muito maior, aí sim, né? Mas tem um ponto também, não só nessa conversão muito maior, mas você mesmo falou, né? A gente automatizou esse fluxo desse novo curso da SPM. Chegou um momento que a gente foi avaliar essa automação. O que a gente descobriu aqui? Então, esse olhar crítico, a automação não vai te dar. A IA não vai te dar. Esse olhar crítico de entender, olha, aqui tem uma oportunidade de negócio. Vamos, então, adicionar esse botão e ver o que acontece? Então, esse é o papel do humano, né? Então, eu super sou partidária de quanto mais você conhece tecnologia, mais você consegue entregar. E eu acho que as pessoas que dominarem a AI e souberem fazer bons prompts são as pessoas que estão preparadas para navegarem esse futuro, esse mundo futuro que tá vindo aí, né? Total. A gente vai ter uma forma de usar a IA e uma forma de usar as automações. Isso. Acho que a gente vai descobrindo também conforme a gente vai testando. E eu acho que a coisa do teste e do ouvir a audiência sempre vai ser o seu termômetro. A gente já sabe que, por exemplo, o algoritmo do Instagram não entrega para toda a nossa base. Então, quando eu coloco lá o Quero Podcast, eu garanto que quem viu vai receber o link. Exato. Que ele vai conseguir ouvir. Então, eu também tenho uma coisa de efetividade da mensagem, de não perder a pessoa no caminho da jornada. Às vezes ela não estava nem lembrada que tinha episódio novo. Né? E aí a gente foi lá e lembrou, a gente colocou ela numa lista.
Então tem coisas que a gente vai vendo e para uma empresa do meu tamanho, por exemplo, é super importante que a gente consiga capturar essas pessoas, consiga colocar dentro de um grupo. A gente usou o disparo em WhatsApp, por exemplo, como um teste. A gente falou, vamos ver como é que vai ser isso. E a gente usou para um contexto específico, que era as pessoas que não quiseram comprar naquela data pediram para ser lembradas. E elas deram o telefone delas. A gente construiu uma automação. Você quer ser avisado? Quero. Você quer receber uma mensagem? Também. E como foi? E foi muito legal, porque a gente teve essas pessoas... Primeiro foi o uso consciente, né? A gente não teve uma coisa de, agora a gente tem um telefone delas, toda vez que eu lançar alguma coisa eu vou mandar. Não, a gente sabia que ela queria ser avisada sobre aquele curso naquela data. E você respeitou aquela decisão da pessoa, né? Exato. Então a gente já sabia que, assim, ela pediu pra ser avisada. Se ela vai comprar ou não, é uma outra discussão. Mas eu quero ter uma presença de marca ali. Eu não esqueci dela. Ela falou isso o mês passado. Mas no momento que a gente abriu, a gente estava presente no celular dela. Sim. E é uma das coisas que também, acho que olhando pro universo do branding, a gente tem que sempre lembrar. A automação também tem esse papel. Eu estou me fazendo ser lembrado. Eu estou presente no celular da pessoa. Que ela tá 90% do dia com ele na mão. Exato. Né? Então ela não tá esquecendo de mim e a gente não tá esquecendo dela também. Então acho que esse uso de automação pra mim, ele só vai aumentar. Mas a gente consegue ter um afinado também de... Hoje o comercial ainda é uma pessoa. Sim, exato. E ele ainda vai ser uma pessoa. Exato. E a proposta, ela é customizada. Né? Não, e olha que interessante você ter um comercial que tenha a noção de tecnologia e consiga entender assim, olha, como é que vai ser o futuro da minha profissão? E se eu pegar a ManyChat, a automação da ManyChat, e ser ainda mais eficiente como um comercial? Então, acho que essa é a beleza, assim, como profissionais, a gente não pode esquecer de aprender sempre. Né? Existe um livro chamado Lifelong Learning que fala exatamente isso, né? Como é que você passa a sua carreira e continua a sua carreira sempre aprendendo. O mundo está mudando muito rápido e a gente precisa entender como é que a tecnologia pode impactar a sua profissão hoje ou no futuro, o que está disponível e como é que você segue aprendendo. E aí você toma a decisão na sua carreira. E aí você entende onde eu quero estar, né, nesse mundo. Eu quero ser disruptado como profissional, eu quero perder meu emprego ou eu quero me posicionar nas oportunidades que vão surgir por conta da tecnologia. Eu acho que é nossa responsabilidade, né, como profissional também ter esse senso crítico e entender qual é o caminho que a gente quer trilhar, né? Flávia, eu podia ficar aqui 2 horas aqui eu também. porque eu acho que tem papo, sim, demais pra gente conversar. Então, muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar e falar um pouco mais sobre o ManyChat. Eu sou super fã, já falei isso, né? Sim, a gente adora ouvir o uso criativo que vocês fazem também. Acho que vocês estão ajudando a gente, ao mercado inteiro também, a usar melhor a ManyChat. Usar para algo que não é tão óbvio. Né, que é a construção de branding, que é colocar ali o tom de voz, a marca em algo que no primeiro momento, né, é uma tecnologia pura, mas vocês colocam ali camadas de branding, camadas de personalização, que é incrível. Então vocês também estão fazendo um trabalho junto com a gente, né, de construção desse entendimento melhor no mercado sobre automação. Obrigada demais. Muito bom, eu que agradeço, gente. Depois desse depoimento, se vocês não fizerem uma conta na ManyChat, pelo amor de Deus... Então, cidadão, se vocês gostaram desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas no seu player favorito. Mandar para pelo menos 3 amiguinhos que querem aprender a usar automação de maneira humana e ao mesmo tempo não perder nenhuma venda, porque conversas vendem mais, a gente sabe disso. Manda para 3 amigos, porque também se você não mandar, você sabe que eu vou te bloquear. Você nunca mais vai consumir conteúdo meu, você vai perder o seu passaporte cidadão da Galileia. E eu sei que você não quer isso, tá bom? Um beijo e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já a sua proposta. Identidade sonora criada pela SoundThinkers.